Por isso não provoca. É cor de rosa. Achar que a Rita ali cantando é bem melhor, né? Mas, enfim, hoje no programa o deputado Jefferson Campos vamos falar bastante sobre um tema muito atual, que é a maioridade, né? Cai ou não cai, é melhor punir quem tem menos de 18 anos, a questão da homossexualidade, a questão da família, a questão da televisão, da mídia. Olha, um papo rápido, passou que a gente nem viu, e muito gostoso. E claro, né, o papel dele, a relação da política com a igreja e se ele é ou não candidato. Como ele mesmo disse, a gosto de Deus, né? A gosto, não do mês, mas da vontade. Você é meu convidado, gostei da conversa com o deputado Jefferson, espero que você também goste. Vamos lá. O Dedo da Questão de hoje com o deputado Jefferson Campos. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado a todos, um prazer estar aqui com você. Jefferson está no 4º mandato de deputado federal, já foi 2 vezes vereador. Quando vai ser prefeito? Agosto? Agosto de Deus? É uma questão complicada, né? É uma construção, realmente nós focamos no legislativo, tanto estadual quanto federal, e embora Sorocaba esteja precisando de uma renovação. Seu olho brilhou. Sério, você conseguiu enxergar o brilho nos olhos, né? Um momento realmente de muita reflexão. Sorocaba hoje passa por um momento de decisão nessa área política. Nós temos visto aí, né, que há um vácuo, há uma lacuna, né, política na nossa cidade, e nós estamos analisando com nossos grupos de apoio, de trabalho. Eu tenho voto em 600 municípios, Dedo, como você acabou de dizer. Isso que eu ia falar, foram quase 200 mil votos em 600 municípios, em Sorocaba você teve, a eleição anterior 9 mil, você subiu para 11 mil na última. Sim. Essa votação, ela é expressiva no seu modo de ver ou você tem potencial para mais? Eu fico honrado com os 11 mil votos que recebi. Não é fácil você ter 11 mil pessoas que levantem-se de manhã no dia da eleição, dirijam-se até uma urna, digitem o seu nome, veem o seu rosto e confirmam. Agora, em termos proporcionais ao colégio eleitoral de Sorocaba, ainda é uma votação que pode crescer muito. Qual é a desvantagem? Eu nunca tive uma eleição majoritária. Inegavelmente, quando se tem uma eleição majoritária na cidade, você fica muito mais exposto, as pessoas te conhecem mais, as opiniões, embora divergentes, mas você acaba adquirindo um séquito de pessoas que conhecem o seu trabalho e acabam votando em você. Não é antinatural que muitas vezes as pessoas só se candidatem a prefeito para depois almejar um outro cargo, né? Então eu penso que há sim um espaço para crescimento na cidade. Quando a gente começou a entrevista, você falou em tom de brincadeira, a gosto de Deus, né? Você, a sua carreira política está ligada à sua carreira dentro da igreja, né? A igreja quadrangular, né? Você tá lá no Parque São Bento, o seu pai era da igreja, você quando adolescente falou vou ou não vou para a igreja, decidiu, foi adolescente, ainda na adolescência, 18, 19 anos, assumiu esse papel na igreja e coincidiu com a vida política. Sem a política não existiria, sem a igreja não existiria o político. Eu posso, com a sua permissão, contar um breve histórico, rapidamente, da minha vida. Eu sou nascido em Ourinhos. Meu pai é pastor já desde que eu me conheço por gente. No ano de 77, minha mãe contraiu uma enfermidade e nós viemos para Sorocaba. Meu pai entregou a igreja lá, veio cuidar dela e ser mecânico. E 6 meses depois eu perdi a minha mãe. Eu cresci com uma certa resistência ao fato de ser pastor. E eu disse, eu não quero isso, eu vou cuidar da minha vida profissional. Chegando aqui eu cursei o Senai, o Colégio Técnico, a Faculdade de Tecnologia. Trabalhei em empresas aqui, trabalhei na Prias, trabalhei na Heller, no Grupo Maquinasa, na Motopeças. Por quase 10 anos eu segui a carreira metalúrgica. Mas de repente, né, eu já cursando o curso de alemão, a própria empresa investia em funcionários, e eu comecei então a ter esse chamado, né? Meu pai então já havia iniciado um trabalho na Vila Helena. Eu fiz os cursos da minha igreja, em 22 para 23 anos, e fui ao Parque São Bento iniciar uma obra, uma igreja com 4 pessoas.
Estou lá até hoje, são 25 anos que eu estou lá, no mesmo bairro. E ali começamos o trabalho, pequeno, vimos a necessidade inclusive do bairro por ser distante, né, um bairro carente, nos lançamos a vereador e fui eleito e reeleito. E então a denominação a qual eu pertenço, vendo o nosso trabalho político e sentindo que havia um espaço para crescer, nos convidou e nós saímos com esse desafio. Então, na primeira eleição tive 153 mil votos, foi uma coisa assim realmente muito gratificante. Então, algo está interligado, eu não fui ao Parque São Bento ser pastor para ser vereador ou deputado, eu fui para cuidar de almas e ser pastor como sou até hoje. Eu tenho um bordão que eu digo que eu sou pastor, eu estou deputado, né? Porque é algo passageiro ser ou estar. Eu sou pastor. É remunerado a função? A função sim. Eu, pela característica do meu trabalho, já há mais de 15 anos eu não sou remunerado pela igreja. Né? Mas se não fosse deputado, vivesse, teria uma... Os pastores são remunerados. Cada igreja nossa tem uma diretoria própria, eleita na comunidade, que de acordo com a arrecadação de cada igreja, estabelece um subsídio para o pastor. Tá certo. Colocado esse histórico, né? Essa relação muito afinada com a igreja, quer dizer, é muito claro que você tem os seus votos na sua atividade na igreja. Como que isso interfere hoje no Congresso, né? Você está no 4º mandato, o que tem de diferente dos anteriores? Muito acentuado essa questão da bola, do boi, da bala e da Bíblia, né? Hoje o Congresso ele se divide nesses 4 Bs, é isso? Como que funciona? Olha, a imprensa tem dito que este mandato cresceram 3 Bs, 3 bancadas com B. Da bola, da Bíblia, do boi e da bala. Na verdade, o Congresso ele é reflexo da sociedade. Nós lá estamos, não viemos de Marte, de outro planeta. Eu costumo dizer isso. Lá tem o evangélico, lá tem o católico, lá tem o sindicalista, lá tem o médico, lá tem o agronegócio, lá tem de todas as características que a nossa sociedade tem. E é bom que seja assim, e é bom que exista isso. Eu reputo o crescimento destas bancadas à situação do país. Por que cresceu a bancada de segurança pública, apelidada de bancada da bala? Por causa do aumento da violência. Não há ninguém neste país que não consiga enxergar esse aumento de violência, que nós estamos vendo no dia a dia, a criminalidade, a insegurança. Então, o cidadão, ao eleger o seu representante, ele opta por alguém que tem um discurso de segurança. O agronegócio é hoje a maior empresa, o mantenedor do país é o agronegócio. É um setor fortíssimo que investe nos seus representantes. Então, também aumentou. E a bancada evangélica aumentou, hoje nós somos próximos de 92 parlamentares. Por que esse crescimento? Por conta dos valores também que a nossa sociedade tem se esquecido, dos valores familiares, que está relacionado com a falta de segurança, que está relacionado com o comportamento juvenil. Então, esses valores e este ataque à família, a moralidade da família, também faz com que candidatos que tenham um discurso e uma atuação voltadas para a família também tem um crescimento no Congresso. Então não é à toa que nós partimos de 74 deputados para 92 deputados. Tudo isso é reflexo da sociedade que nós estamos vivendo. E este mandato, como você perguntou, ele está diferente. Este mandato, nós temos visto que os grupos estão mais definidos. Nós estamos visto que o setor de atuação e esta imprensa, esta divulgação que nós temos hoje pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela rede. Hoje você sabe muito bem, você é uma pessoa que está conectada com o mundo, você sabe que qualquer notícia hoje... Então é muito comum, nós estamos lá no Congresso, estamos gravando vídeo, estamos fazendo selfie, estamos mandando ao nosso eleitor. Eu fiz uma postagem agora, Deda, que eu tive mais de 50 milhões de visualizações. É algo impensado até algum tempo atrás. Você postou o quê? Eu postei uma pesquisa sobre a maioridade penal. Eu postei e pedi. Aqueles que fossem contrários à redução da maioridade de 18 para 16 anos, eles deveriam curtir. E aqueles que fossem favoráveis deveriam compartilhar. Eu tive mais de 200 mil compartilhamentos e tive próximo de 12 mil curtidas. Então eu também tive. No final, quando fechamos os comentários, curtidas e compartilhamentos, nós chegamos a um número aproximado de 92% favorável à redução e 8% contrário.
Mesmo os favoráveis têm as suas objeções, é claro. Mas esse foi o número, linhas gerais, o que nós apuramos no nosso... Isso influencia no seu voto? Isso influencia no voto de qualquer pessoa. Primeiro, porque nós estamos vivendo o dia a dia da sociedade. Não é só no Facebook, é no dia a dia. Nós encontramos com pessoas, quase todos nós já fomos vítimas de violência. Né? A nossa cidade, que é uma região metropolitana centralizada, ela passa por este momento também agudo. É claro que há diversas manifestações de como deve ser punido o menor. Né? Não estamos falando da redução pura e simples, mas nós estamos falando de situações e nós vemos isto, não só o Facebook, mas o dia a dia com a sociedade. Ó, a gente já vai para o intervalo e eu vou voltar falando de maioridade, mas o que eu queria falar nesse finalzinho é desse método. Se a gente pegar, né, quando estava Cristo lá na cruz, né, o povo queria que soltasse o bandido lá crucificado. Não dá para ver a mesma analogia? Você acha que a pressão popular, às vezes ela tem que servir para balizar, mas não para tomar decisão? Eu acho que as pessoas pensam muito em manada. Elas não pensam, se você for discutir com cada um que deu esse voto individualmente, eles não vão ter a mesma opinião. Isso é científico do que se você faz no bloco. Quer dizer, quando as pessoas elas se escondem no bloco, elas têm uma atitude. Quando você fala com ela cara a cara, elas têm outro tipo de comportamento. Isso não te incomoda, não faz com que você veja de outro modo? Agora ou depois do comercial? Pode ser agora. Nós temos que diferenciar a vingança da justiça. Há muitos dos que nos pontuaram sua posição, que eles querem, na verdade, uma vingança. O menor matou, o menor roubou, ele merece ser jogado, ele merece ser esquecido. Né? A vingança. A justiça é diferente. A justiça é, você cometeu um ato ilícito, você paga pelo ato ilícito que você cometeu. Eu não sei como foi a sua infância. Foi ótimo. Nesse ponto, mas eu não tive uma infância, né, rica. Nossa infância foi muito, né, controlada. O meu pai foi vestir o primeiro sapato dele aos 14 anos. Não cursou o segundo ano primário. Esse foi o exemplo da minha família. Nós íamos com bornal para a escola. Né? Os livros eram recuperados da minha irmã, que já tinha estudado. Né? Tivemos uma infância muito... Né? E nem por isso partimos para a criminalidade. Né? Eu tenho amigos que cresceram na mesma toada que eu, no mesmo bairro, na mesma escola, e partiram para o banditismo. A gente vai para o intervalo e a gente volta e falando sobre isso, né? Essa questão da infância do Jefferson, da minha infância. Ele vai fazer 51, eu acabei de fazer 48 anos, quer dizer, a gente nasceu ali no final dos anos 60, e dos anos 60 para cá, o planeta é outro, né? Essa questão da informática, do imediato, mudou todo o comportamento. Mas a gente fala disso logo depois do intervalo. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado, atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para cozinha, banheiro, lavanderia e gourmeteria. Os eletrodomésticos, metais, louças comercializados e a consultoria prestada são referência em todo o Brasil, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Estamos de volta, conversa gostosa com o deputado Jefferson Campos. Jefferson, a questão que a gente estava falando, né? Você falou, olha, eu tive uma infância dura, na minha casa eu fui o mais beneficiado porque eu sou caçula, então teve os 4 mais velhos sofrendo. Todo mundo te ajudando. Agora, nessa questão, quer dizer, nós nascemos praticamente no final dos anos 60, uma infância nos anos 70. Dos anos 70
Para cá, quer dizer, o planeta é outro, né? Essa questão da conectividade, né? A questão do computador, essa facilidade, a televisão, não dá para pensar, né? O jovem de hoje, né? Com o jovem dos anos 70, assim como não dá para pensar a sociedade de hoje com o mesmo olhar dos anos 70. O que eu costumo dizer, né? E aí eu quero já deixar claro, eles sabem a posição, eu sou contra a questão da maioridade penal, né? Eu entendo que o Estado ele falhou muito mais, né, do que ele deu condição desse jovem ser o responsável. Eu acho que quando você fala, né, que você teve um bom caminho e colegas seus não tiveram, junto com essa redução da maioridade penal, né, e aí eu tranquilamente poderia até concordar com ela, se viesse junto toda uma falha, desde o aparato de educação, a questão da onde vai ficar esse jovem, a questão da maioridade, uma coisa que eu quero que você fale na sua resposta, quer dizer, a maioridade ela abaixa junto quem pode dirigir, quem pode consumir álcool. É muito complexo esse tema. Deda, você acaba de me dar alguns argumentos para discorrer sobre essa questão. Primeiro, você disse da diferença que existe entre uma criança. De hoje. Você sabe de quando é esta lei que regula a maioridade? É de 1940. Será que a criança, o adolescente de 1940, ele é o mesmo de hoje? Você e eu, na nossa infância, acreditávamos que a cegonha trazia uma criança. Então, evoluiu, a sociedade evoluiu de 1940 para cá. Então, a nossa lei ela não é estática, ela também evolui com a sociedade. Então esse é o primeiro argumento, que analisemos o comportamento do adolescente de 1940 e de hoje. Em segundo lugar, você disse também a respeito do Estado. E eu estava entrando neste assunto. Alguém que cresceu comigo, frequentou a mesma escola, morava na mesma rua, brincamos na mesma quadra e ele virou um bandido. E eu não. Se eu culpo o Estado porque ele virou um bandido, então eu tenho que agradecer o Estado porque eu não sou um bandido. Então eu acredito que a culpa não é do Estado, são valores diferenciados. Outra coisa, nós estamos construindo um texto que não diminua pura e simplesmente a maioridade. Há propostas lá que querem punir pelo ato que a pessoa praticou. Então, se o menor praticou um estupro, né, agora estamos acompanhando aqui a questão lá do Nordeste, em que alguns menores estupraram, mataram, jogaram de um penhasco, né, foram lá e tentaram... Um menor como este, nós não estamos punindo uma criança, nós estamos punindo um bandido. Nós estamos punindo alguém que se solta, e nós vemos todo dia isso. O menor dizendo, não, se me soltar eu pego de novo, eu mato mesmo. Vai para a delegacia, quando eles chegam lá, o policial está fazendo ainda o boletim, ele já chegou em casa e continua de novo. Então nós não estamos punindo a criança. Eu concordo plenamente com você quanto a essa estruturação do Estado. Falta escola, falta segurança. Eu concordo plenamente com você, né, que nós temos que ter uma estrutura melhorada. E outra coisa, neste texto que já aprovamos na comissão especial e vai ao plenário, ele prevê que os menores ficarão em uma instituição diferenciada. Nós vamos colocar os menores junto com os bandidos de maior perigo. Não, serão instituições separadas. Se vai acontecer, está na lei. Há previsão legal, há previsão orçamentária. Que o Estado, município e União devem construir, Estados e União devem construir esses centros de tratamento. Se ocorrerá, cabe a nós fiscalizarmos. Então, todos esses argumentos são válidos, nós analisamos, a votação deve ocorrer no final do mês de junho agora, e vai ser um assunto muito polêmico. O PSDB, que era, a princípio, contra, ele conseguiu que fosse incluído no texto algumas amenidades, né? Como, por exemplo, a separação da punição e também que só alguns crimes fossem punidos com isso. Quanto à outra pergunta sua, se diminuirá também para dirigir e para beber, esta é outra legislação infraconstitucional que terá que ser regulada. Jefferson, concluindo essa questão da maioridade, a conclusão que eu chego é o seguinte, quer dizer, você vê o Estado, quer dizer, no seu exemplo, não dá para culpar pelo seu colega, não dá para agradecer pela sua situação, e aí a gente chega num ponto, né, que aí era absolutamente diferente também do que era nos anos 40, quando foi feita a lei, nos anos 70, quando a gente era criança, que é o papel da televisão e
a nova família que a gente tem. Quer dizer, a família hoje, aquele eixo central é absolutamente outro, né, de pai que vai trabalhar, o provedor, a mãe em casa. Hoje você tem uma família onde os dois vão trabalhar, você tem irmãos que é um de cada pai ou um de cada mãe, ou quando se junta, às vezes de 3 núcleos diferentes dentro de uma mesma casa. E você tem uma televisão, né, particularmente dentro das novelas, onde uma realidade muito específica de alguns bairros, de algumas cidades, eles viram modelo para o Brasil. Quer dizer, essas questões, elas não aparecem na lei. Nós vamos entrar numa outra questão emblemática. A televisão forma a sociedade ou a sociedade forma os programas de televisão? É uma outra questão emblemática. Será que a influência positiva ou negativa desses programas? Será que nós vemos um adolescente destratando o pai na novela, não chamando mais de senhor e sim de cara, né? Ou confrontando o pai e a mãe? Será que nós vemos um comportamento, por exemplo, vou falar aqui de novelas, onde a pessoa não trabalha, é o dia todo na praia ou extorquindo? Nós temos uma minissérie agora em que uma modelo, que dá-se a entender que é menor de idade, ela é usada como garota de programa. Será que isto é o reflexo da sociedade ou isto tem, nos últimos anos, ajudado a influenciar a mudança comportamental da nossa sociedade? Eu estive recentemente nos Estados Unidos, participando de uma conferência mundial sobre o controle de mídia, sobre a internet. Nos Estados Unidos, você já deve ter ido, você liga a sua televisão no hotel e você não vê cenas de sexo. A programação é muito controlada. É claro que tem a TV paga, que cada um tem o seu controle. Mas na TV aberta, que a gente assiste no hotel, por exemplo, você não vê. E ninguém fala que é censura. Aqui, se você tentar controlar algum tipo de excesso, já você é acusado de censura. São padrões diferentes, mas os Estados Unidos, mas a gente gosta de usar alguns países para alguns fatos e para outros não. Eu vi agora nos Estados Unidos um casal de jovem adolescente que pegaram um táxi e no final da corrida não pagaram, né? E foram levados até uma corte. E o juiz deu uma sentença para eles. Vocês vão andar 43 quilômetros para vocês verem quanto custa um táxi. E a sentença, e foi aplaudido lá pela sentença, 43 quilômetros. Experimenta fazer isso aqui. Experimenta, né? Juiz torturador, Estado opressor, né? Então nós temos valores. A questão que você levantou da televisão, da mídia, de uma forma geral, não estou aqui falando de um canal específico. Estamos falando em tese de comportamentos, né? E nós sabemos como é, nós vivemos uma infância diferente de hoje. Você é pai, você sabe como é a educação dos filhos, né? Então é uma grande discussão que fazemos. Melhorou? Piorou? Será que hoje o adolescente, a criança, está melhor do que na década de 70? É uma outra discussão e temos muito material para isso. Bom, a gente está chegando ao fim do programa e aí essa conversa que a gente está tendo, ela entra num tema que de 2, 3, 4 anos para cá se avolumou, que é a questão da homossexualidade. Quer dizer, muitos meninos, muitas meninas que num período, imagino que deva sempre ter existido, mas as pessoas se resguardavam e hoje elas resolvem assumir esse papel. Isso é muito forte, principalmente dentro dessa questão relacionada com a igreja, né? Como que você enfrenta isso? Em primeiro lugar, voltando à colocação que você fez anteriormente. Na novela que antecedeu a esta agora, haviam 3 homossexuais. 3. Geralmente os personagens mais atraentes, mais bacanas das novelas. Um comportamento que é levado. Esta nova novela abriu com um beijo de 2 senhoras, que foi duramente criticado. Então, é um comportamento da sociedade. Eu quero deixar bem claro, eu não sou homofóbico. Porque hoje, qualquer posicionamento que você toma é homofóbico. Eu penso o seguinte, cada pessoa decide o seu destino. Cada pessoa escolhe as suas preferências. Eu sei respeitar isso, eu sou pastor, na comunidade que eu pastoreio, existem pessoas que têm esta tendência, eles estão na igreja, eles participam de cultos, né? Eles são fiéis, né? Alguns lutam contra isso. Então, primeiro, eu não sou uma pessoa homofóbica.
Né? E nem entende como doença. Eu entendo que cada um tem um comportamento que deseja. Agora, a partir do momento em que a pessoa deseja mudar e procura uma ajuda, né? E é importante a gente falar isso aqui. Por exemplo, nós votamos um projeto outro dia que deu muita repercussão, que foi apelidado de Cura Gay. É apelidado de Cura Gay. O que era o projeto da Cura Gay? O Conselho Federal de Psicologia proibiu uma psicóloga cristã, chamada Marisa Lobo, de atender um homossexual. O Conselho Federal de Psicologia baixou uma portaria dizendo: psicólogo não pode ajudar, não pode aconselhar e não pode atender um homossexual que queira mudar de orientação sexual. Mas ele pode atender um heterossexual que queira mudar de opção. Um dos deputados, o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, que é também da nossa frente parlamentar, entrou com um projeto sustando esta portaria. Não, se o psicólogo quiser, ele pode atender. Se é uma pessoa em conflito, vai até um psicólogo e quer expor a sua situação e quer uma orientação, nós entendemos que o psicólogo pode. Pronto, apelidaram o projeto de Cura Gay. E Cura Gay, Cura Gay, Cura Gay, o projeto foi rejeitado. Mas era este o teor do projeto. Então, se uma pessoa tem uma orientação e ela quer mudar, de qualquer lado, né? Ninguém tem nada a ver com isso a não ser a pessoa. Se eu sou procurado por alguém que quer uma oração, que quer um aconselhamento, que quer um atendimento até, encaminhamento para um psicólogo ou coisa e tal, eu atendo. Como atendo uma pessoa enferma, como atendo uma pessoa com problemas mentais, como atendo uma pessoa com problemas espirituais, como atendo pessoas com problemas financeiros, que vêm nos pedir conselhos dentro da Bíblia Sagrada. Mas aceita, se for assumido... Nós temos um código de ética que é a Bíblia Sagrada. E nós não o relegamos. Nós encaramos dentro da Bíblia. E a partir do momento em que a pessoa nos procura e quer uma orientação espiritual, nós apresentamos a Bíblia Sagrada. Mas ninguém sofre preconceito. Imagina, de jeito nenhum. Tá certo. Não. Bom, a gente está chegando ao final, o papo podia correr bastante, tem várias coisas, fica já o convite para voltar numa próxima vez, tá bom? Agradeço a você, Deda, parabenizando pelo programa, toda a produção, que Deus abençoe a todos vocês. Acompanhe o nosso trabalho pelo Face, pelas redes sociais e esperamos, né, corresponder ao anseio da sociedade, que é grande. Obrigado pelo convite e Deus abençoe a todos. Sucesso, obrigado, tudo bem para você. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com café, tá bom? Até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Chegamos ao final de mais um O D da Questão. O papo passou rápido hoje com o deputado Jefferson, né, da bancada da Bíblia. Você entendeu bem, né, o que é da bola, o que é do boi, o que é da bala. Enfim, um papo diferente, né, contando a história desse parlamentar sorocabano, tá? Adotou Sorocaba ainda na adolescência, programa Você Viu Tudo. E questões polêmicas, né, da maioridade penal, questão da família, homossexualidade. Eu gostei, espero que você tenha gostado. E esse café especial com todos vocês que me param. Olha, eu queria lembrar, marquei no meu caderninho e não acho. Acredito que seja o Wilson, segurança da Caixa Econômica Federal ali do Campolim. Obrigado pela audiência. Olha, Márcia Cristina, Rogério Silveira, todo mundo que tem se manifestado aí pelo Facebook. Uma alegria saber que vocês estão aqui com o D da Questão na ITV.
Até a próxima. Café bom. E tem café, dá pra ver que tem café. Tá saindo fumaça hoje, ó. Você, fofoqueiro, fala que não tem café? Gostou? Thaísa que fez. Tchau.